Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar de hoje com o tema Aulas de Inglês e Educação para a Paz. Começo apresentando o nosso autor, Edu Amos. Eduardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que a editora nos está proporcionando de estar em contato com vocês. É sempre uma alegria estar em contato com os professores e hoje mais especial, porque eu gostaria de oficialmente apresentar a minha nova parceira, que é a Renata Conde, a nova autora do PIS, com quem eu tive o privilégio de trabalhar e criar a obra nova para vocês. Oi pessoal, tudo bem? O prazer é todo meu em estar aqui com o Eduardo, com a Isaura e trabalhando com o PIS. Renata, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Muito bom tê-la aqui conosco. Edu, gostaria que você começasse contando, então, quais são essas novidades, quais são as mudanças na estrutura da coleção Students for Peace. Bom, as mudanças foram várias, as exigências e as demandas foram muito grandes. Aliás, esse é o motivo pela qual a gente chamou a Renata, porque as exigências eram muito grandes, né? Então, para dar conta de tudo isso. Bom, então muitos detalhes, mas eu vou me ater principalmente aos aspectos mais importantes, né? A Isaura perguntou a respeito do que mudou na estrutura do PIS. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, para aqueles que já utilizam a obra, devem lembrar que todo capítulo terminava com uma seção chamada Peace Talk. Ela fazia aquele wrap-up do capítulo. Dada as grandes exigências, as demandas que a gente teve que atender para trabalhar de acordo com a BNCC, essa sessão hoje ela será apresentada a cada 2 capítulos. Então, no 2, no 4, no 6 e no 8. Isso ao longo de toda a coleção. Uma outra coisa que aconteceu foi que houve um reposicionamento de alguns objetos de conhecimento. E daí eu já estou usando uma nova nomenclatura da BNCC. A gente vai falar de objetos de conhecimento quando a gente quiser dizer a respeito, por exemplo, aquele termo que a gente falava antigamente, o item de gramática. Ele é um objeto de conhecimento. Ou, por exemplo, uma habilidade que eu quero que o aluno desenvolva, por exemplo, usar a língua inglesa para expressar um gosto, likes e dislikes. Isso é um objeto de conhecimento, né? Então, alguns desses objetos de conhecimento, na verdade, alguns itens gramaticais, eles foram mudados de lugar, e isso por uma exigência da BNCC. Vou dar algum exemplo, por exemplo. No livro do 8º ano, no livro do 7º ano, a gente trabalhava, eu fiz uma colinha aqui, tá? O Simple Past. O Simple Past. Ele era visto no finalzinho do capítulo 8, muito en passant, dando assim um pequeno Uma introdução, do que viria a ser apresentado. E lá a gente aprofundava no 8º ano. Hoje o que acontece? Todo o Simple Past é dado no 7º ano. Ele é dado inteirinho. Isso para cumprir as exigências da BNCC. Da BNCC. Um outro aspecto é a respeito dos first and second conditionals, né? As orações condicionais que eram vistas. No 8º ano, elas passam a ser trabalhadas no 9º ano, nesse momento. Então, houve essa mudança. Outro aspecto, o going to future, o futuro com going to, e o simple future, eles eram vistos no 9º ano. Eles agora são trabalhados no 8º ano. Já sei o que vocês estão perguntando. Edu, como que eu faço com aquele aluno que hoje está no 7º ano e o Simple Past é dado no 8º ano? Quando ele for para o ano que vem, no 8º, vai estar no 7º. Como é que a gente vai fazer isso, Renata? O que a gente poderia fazer, sugerir para o professor? Bom, a gente tem uma série de materiais novos, digitais, e que dariam esse apoio com certeza. Eu acho que essa é a primeira dica a se ter.
as novidades são muitas, né, no material digital, então com certeza o professor que precisar deste ajuste, que é bem tranquilo de fazer, tem apoio no material que a gente está oferecendo este ano. Então, esse material digital, ele vai estar o tempo todo acompanhando o professor, fazendo essas pontes, tentando cumprir aquele gap que ficou, aquele buraco que ficou dessa mudança, e essa mudança é geral para todo mundo, né? O professor vai poder fazer dessa maneira, né? Então, basicamente, em linhas gerais, são essas mudanças, né, de objetos de conhecimentos que foram reposicionados. Basicamente, o PIS, ele continua com os temas, um dos pilares continua, o pilar que sustenta a obra continua sendo Educação para a Paz. Todo o trabalho de discussão, de propostas de discussão em sala de aula que propiciam o reconhecimento da opinião diferente, da diversidade, acolher aquele colega que pensa de uma maneira diferente. Então, isso continua sendo um pilar da obra, isso a gente não tocou. Uhum. Mas, estruturalmente, são essas as grandes mudanças que a gente sentiu. E hoje falar de BNCC não é mais uma opção, é uma obrigatoriedade, né? Então, Edu, você na sua fala menciona a BNCC. Então, eu queria, Renata, que você conversasse um pouco com os nossos professores aqui, explicando quais são esses conceitos básicos da BNCC, porque sabemos que a partir de 2020 a BNCC será obrigatória na sala de aula e por isso um dos motivos dessa atualização já da coleção Students for Peace. Então eu queria que a Renata conversasse com a gente um pouco mais, que eu sei que é um tema que gera muitas dúvidas ainda, que é a BNCC. Então vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular, que todo mundo chama agora de base, ou BNCC, foi definida, né, foi promulgada e é um documento que faz parte, é uma diretiva formativa, ou seja, toda escola obrigatoriamente tem de fazer uso. O que é importante? Há sugestões de assuntos, então, digamos assim, que os conceitos estão postos, mas o currículo é a escola quem faz. Por isso, exatamente essa menção, né, que o Eduardo falou, como é que a gente ajusta? Os ajustes são possíveis, material digital, apoios diferenciados, tudo mais, para que todo mundo, no passar dos anos, aí consiga cumprir o que precisa. O que é importante a gente entender também é que a base organizou o conhecimento a partir de competências e habilidades. Essas competências, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, né, as 10 competências gerais da base, elas estão presentes na nossa obra. Felizmente, algumas dessas competências casaram e fizeram com que a gente ficasse muito feliz com a ideia da Educação para a Paz, como é o exemplo da competência número 9, só para fazer um lembrete, que é o exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, ou seja, mais educação para a paz impossível. E essas competências gerais, elas perpassam, enfim, toda a obra, de 6º a 9º ano. Uma outra coisa importante é que a língua inglesa tem um caráter formativo. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente tem uma mudança de perspectiva. Então, qual é a língua inglesa que a gente ensina agora? Quando eu falo agora, a partir dessa definição de base, é a língua inglesa em que a gente não tem fronteiras. É a língua inglesa que é usada pelas pessoas, então não tem essa de inglês americano, é inglês britânico, não, é inglês. Então é a língua inglesa que as pessoas usam para comunicação, então com funções sociais, tem um porquê de se utilizar a língua. Então a gente está tentando, de novo, felizmente, né, a coleção se encaixa muito bem nisso. A gente está tentando dar oportunidade para o aluno brasileiro hoje em dia perceber que o falar inglês é muito mais do que fazer uma repetição ou ter contato com um estrangeiro, porque o falar inglês ou conhecer inglês, ler inglês é algo que abarca a totalidade como cidadão. E aí, assim, ainda sobre a base, tem um destaque muito interessante, eu acho, como hoje em dia o Edu falou do objeto de conhecimento, a gente também tem eixos organizadores, né, do conhecimento e em língua inglesa. Então, um dos eixos é oralidade. E por oralidade inclui-se a fala e a compreensão auditiva. Então, listening e speaking dentro da oralidade.
de novo, é uma visão bastante peculiar, né? Em que você, sim, se eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo. Então, por que eu vou só treinar a fala? A gente tem bastante dessa troca e dessa interação de maneira significativa nas propostas de PIS, do PIS. Quando você fala, Renata, da questão da oralidade, do eixo da oralidade, ele é mais do que o listening plus speaking. Isso que eu acho que é legal a gente pensar. Então, assim, já não tem mais lugar aqueles repetition drills, aquelas coisas mecânicas. Hoje, o mais importante do que essa repetição é o aluno poder usar a língua inglesa para se expressar e, na expressão, ele vai se expressar para quem? Né? Tem uma situação, essa situação é dada, então existe um diálogo, um outro para quem ele vai se dirigir, que vai ouvir, e depois é a vez dele ouvir. Então, essa troca é que é significativa. E aí marca uma diferença interessantíssima de paradigma. Nós demos um salto de paradigma daquele momento para esse momento desse eixo da oralidade. Eu acho que é muito legal a gente enfatizar essa questão dos eixos, deixar bem claro essas questões aí. Desculpe, Edu. Eu acho também que muitos vão sentir essa diferença também em relação à oralidade, ao eixo da oralidade, às habilidades de escuta, pela questão da variação linguística, né? Sim. Eu acho que isso é importante, porque antes os livros vinham com diálogos já estabelecidos, onde eram gravados, e hoje a gente tem os áudios autênticos. Querem falar um pouquinho? Porque isso é uma grande novidade também. Eu queria dar um passo para trás, lógico, e depois a gente vai falar da questão dos eixos. Eu queria compartilhar com vocês uma conversa que eu tive 10 minutos antes de começar o nosso webinar. Conversava com a Renata e ela contava de uma experiência que ela teve em janeiro deste ano, que ela foi para a África. E ela foi num acampamento com jovens brasileiros e ela teve a oportunidade de conviver com africanos que falavam 11 línguas diferentes, então eram 11 sotaques diferentes. Então, aquela barreira, aquele padrão que a gente tinha, é inglês britânico ou inglês americano? Né? Hoje não cabe mais na configuração do viver no planeta em 2020, que vai ser o ano que vem. Então, isso aí eu acho muito legal você poder falar disso daí, Eu Renata. acho que, inclusive, isso ajuda a reforçar a ideia de inglês como língua franca, né? Que é o que está na base também. Porque a gente tem uma quebra, assim, não existe mais um território, não existe mais uma nação que é proprietária da língua. O que a gente tem na verdade, a gente tem pessoas usando a língua. Então, esse exemplo que eu dei para o Eduardo era exatamente isso. Brasileiros com outras pessoas da África do Sul, com outras pessoas de outras nacionalidades, em que, para ter a comunicação, usavam uma língua comum. E essa língua, por acaso, era inglês. E que bom. E que bom que a gente consegue fazer isso com respeito, que é uma outra coisa, né, que a gente tem bastante na nossa coleção. Então, fazer essa troca, essa interação de maneira respeitosa e de maneira a perceber que o mundo é muito mais do que o Brasil. O Brasil, né? E quando a Isaura cita a questão dos áudios autênticos, né? Ele reflete muito esse padrão em que já não existe mais um falar hegemônico, um sotaque hegemônico. Ah, você pode falar, não, mas a maioria do cinema é todo o inglês americano. O cinema pode ser, né? É que a gente não tem contato com o cinema de outros países que falam inglês, né? Tenta encontrar um filme da Nigéria no Brasil. Então você não tem esse contato com esse inglês de outras falas. Mas o mais importante nem é mais o inglês falado por países de língua inglesa. Hoje o inglês é de todo mundo. Como é que brasileiros falam ingleses? Como é que pessoas de outros países falam inglês? E não necessariamente país de fala de língua inglês como língua oficial, né? E nesse sentido, a gente tem vários áudios autênticos, vídeos autênticos de pessoas falando inglês e que não são de origem, não são nativos de língua inglesa, né? Então, mesmo essa fronteira de nativo e não nativo, meio que está deslocado no mundo de hoje, né? Já essa rotulação, ela já não serve mais para o nosso fazer pedagógico.
né? Para o que a gente quer alcançar em termos de formação de aluno brasileiro. E até algo que a gente tenta fazer nessa busca por sair que é uma quebra de paradigma, é trazer a contextualização. Então, como é que a gente consegue fazer com que o aluno perceba que este áudio, por exemplo, temos lá no livro uma moça da Tailândia contando um pouco sobre a vida dela, uma adolescente. Como é que a gente consegue fazer com que o aluno perceba que essa pessoa da Tailândia e qual é o valor daquilo? Através de contextualização. Então, entender a língua de uma maneira contextualizada também é algo importante. Como é que a gente trabalha com isso? Até algo que tem a ver com a BNCC, com atividades pré, durante e pós, ou seja, o pre, while e o post, que faz parte, talvez, da vida de muitos de vocês, mas que através deste movimento, né, de colaboração e de processo, faz com que o aluno tenha consciência de que há diferenças e por que as diferenças existem, e que às vezes as diferenças que a gente acha que são as maiores não são. Aquilo que realmente impactaria a compreensão é muitas vezes o assunto e não o sotaque. Né? Então, essa conversa acontece, eu acho, de uma maneira bastante proveitosa. Eu chamo a atenção, de novo, para alguns conceitos, algumas palavrinhas que a gente vai falando e que já começa a fazer parte desse novo contexto. A Renata acabou de falar sobre atividades de pre-reading, pre-listening. Isso é mais do que um warm-up. Warm-up é um conceito lá de trás. Quando a Renata está mencionando algumas atividades de pré-leitura ou de pré-listening, pré-compreensão auditiva, são atividades que têm por objetivo mobilizar o aluno para o que vai ser feito daqui a pouco. Mobilizar conhecimentos prévios, mobilizar informações que têm a ver com o contexto, a contextualização. Então, essas atividades que antecedem um exercício, uma proposta maior, elas têm esse objetivo. Daí tem atividades while, quer dizer, durante o trabalho com aquela atividade, e depois o post. O post é mais do que um follow-up, que é um conceito antigo também. O post-reading é mais do que isso. O post-reading tem alguns objetivos de estabelecer uma relação entre aquilo que o aluno leu com a realidade em que ele está vivendo. Só faz sentido ler um texto nos dias de hoje, e o aluno mais ainda, na medida que eu conseguir estabelecer uma relação entre o que eu li com o mundo em que eu vivo. E hoje o mundo que eu vivo é o mundo do meu bairro, da minha rua, da minha cidade, do meu estado, país e mundo. Então, a gente vive em todas essas dimensões. Então, o meu trabalho de leitura tem que estabelecer links, relações, e isso eu faço lá no final, nessas atividades de post, né? Que é muito mais do que um follow-up, simplesmente. E até, curiosamente, aproveitando o gancho, né, essas atividades de pre e de post, elas se encaixam também nas 6 competências que nós temos para a língua inglesa. Então, por exemplo, o identificar o lugar de si do outro. A hora que você identifica o lugar de si do outro, que é a primeira competência para a língua inglesa, você está trazendo conhecimento prévio, está trazendo para a sala a quem você é, o que você acredita, o que você sabe sobre o assunto, que também, se a gente for pensar, né, também é um passo muito grande em relação ao antigo pre, while e post. Né? Esmiuçando ainda mais, trazendo isso para o chão da sala de aula. Quando entender o lugar de si, né? O que é isso? Eu tenho uma sala de aula, às vezes, que não é homogênea. Eu tenho alunos que podem ser por exemplo, eu moro numa cidade que fica pertinho, na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Uma escola naquela cidade tem alunos que veio de Minas, tem alunos que veio da cidade de São Paulo e está morando hoje lá nessa cidade, outras de outros lugares do interior, e pode ter também algum aluno que veio do Nordeste, ou do Sul do Brasil, ou de Brasília, ou do Paraná. Quando eu coloco uma discussão em sala de aula, cada aluno ali vai entender aquele texto, aquela atividade, a partir da sua experiência. Então, um garoto lá do Paraná, ele vai ter uma relação com o texto diferente do aluno que veio ali de Minas ou que veio de Alagoas, por exemplo. E até em termos de conhecimento linguístico, né? Então, vamos pensar, esse mundo tão diversificado, essa sala de aula tão diferente que você colocou, talvez um tenha saiba um pouquinho mais de inglês do que o outro.
E ao mesmo tempo eles conseguem trabalhar com o mesmo material. Por quê? Porque a ideia, e aí de novo faz parte de uma competência da base, é que existem diferentes repertórios linguísticos. Então as pessoas vão se ajudar, sabe? As pessoas vão colaborar, elas vão crescer como turma, vão criar uma identidade como grupo e ninguém vai deixar de lado aquilo que traz, seja do Nordeste, seja da região Sul, enfim. Então, completa. Isso é legal, Renata, porque isso tem a ver com aquele conceito que a gente trabalha no PIS o tempo inteiro, de que eu só aprendo, quer dizer, eu não aprendo sozinho, eu só aprendo na minha relação com o outro. É nessa relação com o outro que se constrói o conhecimento. Então, isso está totalmente afinado e sintonizado com esse conceito que a gente tenta trabalhar no PIS, né? Que já estava na primeira edição e que estará ainda mais presente nessa nova edição. Eu acho que é importante deixar claro também que tudo isso, né, que eles estão dizendo, isso vem de uma maneira progressiva, viu, gente? Não se assustem, vocês vão falar assim, nossa, meu aluno do 6º ano vai discutir que temas? Calma, tudo isso foi muito bem pensado, elaborado, há todo um letramento, um processo disso, né? Então, inclusive, quando o trabalho do pre, while e o post acontece nas atividades de listening, de reading, também, mas fiquem tranquilos, isso é progressivo, tá? Não, né? As crianças vão, os alunos vão, de acordo com a maturidade de cada ano, com as competências linguísticas também, isso tudo é muito associado. Queria que vocês falassem um pouco também sobre a questão dos gêneros, porque temos os gêneros obrigatórios na BNCC e eles estão no nosso material, porque, de novo, né? Esse material, a nova coleção do Students for Peace, ela está totalmente 100% de acordo com a BNCC, tá bom? Então, queria que vocês falassem um pouquinho essa questão dos gêneros que são trabalhados nos 4 volumes. Bom, antes de mais nada, vale lembrar que a base comum curricular, ela é normativa, ela tem a força de lei. Então, é diferente, por exemplo, de outros documentos balizadores da educação nacional, como foi, por exemplo, lá no final dos anos 90, os PCNs. Eles eram sugestões. A base não tem esse caráter. Então, quando a Isaura fala, nós temos gêneros que são obrigatórios. Então, nós temos que abordar determinados gêneros. E o que aconteceu? Para a gente trazer esses gêneros para dentro do PIS, a gente foi obrigado a mudar alguns assuntos, alguns temas de capítulos. Então, alguns professores que utilizaram a primeira edição vão sentir diferença em alguns temas. Vou dar um exemplo para vocês, não do gênero, mas de tema. Então, por exemplo, no 9º ano, a BNCC dispõe que a gente precisa abordar a questão do mundo do trabalho. Tá lá, eu tenho que abordar de alguma forma a questão do mundo do trabalho, porque a educação de hoje, a proposta é que ela se volte o aluno para o mundo concreto, real que ele está enfrentando. Isso já tem um link direto com o ensino médio, que vai focalizar ainda mais a questão do mundo do trabalho. Por isso que a gente tem um capítulo todo do volume do 9º ano, cujo tema é The World of Work, o mundo do trabalho. Então, esse é para deixar claro para vocês, por que a gente tirou tal tema e colocou esse? Por uma exigência da base. Então, nós tivemos que cumprir com essas demandas. Né? E você falava da questão do gênero, nós temos que cumprir também determinados gêneros textuais. Né? Sim, felizmente, os gêneros que a gente acaba trabalhando em língua inglesa, eles se casam muito bem com aqueles que são trabalhados em língua portuguesa. Então, aquela ideia de como é que eu faço um trabalho interdisciplinar, fará, com bastante tranquilidade, com a grande área de linguagens, por exemplo, e com outras áreas também. Existe um crescente, como a Isaura comentou. O primeiro gênero de trabalho é o dicionário, ou seja, é o primeiro grande desafio do 6º ano, como é que eu trabalho um dicionário, e o dicionário inglês-português, inglês-inglês, enfim, e o dicionário principalmente multimodal, né? O dicionário digital, o dicionário que hoje em dia os alunos entenderão como dicionário. E vou pegar assim, começamos um dicionário e terminamos lá num texto opinativo, ou seja, o crescente existe e a exigência linguística também vai mudando de acordo com a maturidade do aluno.
Eu diria que, em termos de circulação, a grande importância de se trabalhar com gênero é a circulação social da língua. Então, a gente está cumprindo uma função social, o aluno vai aprender o inglês em sala de aula, e é o mesmo inglês que ele vai achar em qualquer outro espaço que não a sala de aula. Então, eu acho que isso dá dá um sentido, um propósito, sabe? Ajuda o aluno a perceber que ele está aprendendo a usar o imperativo, por exemplo, porque ele vai produzir um pôster e aquele pôster tem um impacto social na comunidade dele. Aí já estou dando umas dicas de projeto, né? E essas, enfim, esse crescente existe. Os gêneros, eles existem porque a gente precisa deles, né? Não é que alguém, um teórico, resolveu criar, não. O gênero, a própria interação social, na medida em que a sociedade vai ficando cada vez mais complexa, a gente vai precisando de outros gêneros textuais, né? Um deles, e que a gente trabalha muito, eu estava revendo esses dias, a semana passada, por exemplo, a questão dos gráficos. Construção de gráficos, de tabela, gráfico de pizza. Você fala, mas para que serve um gráfico, né? Daí, onde é que se insere? Qual é a circulação que tem social de um gráfico? Ele traduz informações. E se a gente pensasse no ano de 1500, século XVI, não existia necessidade porque a vida era de outro jeito. Hoje, tudo é questão de informação. Até para você, o nosso aluno de 6º ano, de 7º ano, que tem um canal no YouTube... Vai ter um gráfico. Ele tem um gráfico. E ele fica preocupado porque ele precisa atingir tantos assinantes, tantos followers, tantos seguidores. No século XVI, uma criança, aliás, nem existia noção de criança naquela época, né? Então, na medida que a sociedade vai ficando complexa, os gêneros vão aparecendo. E o gênero gráfico é fundamental. Eu não consigo entender uma notícia de jornal ou de revista, ou de um artigo de internet, se eu não domino também a questão do gênero gráfico. E ele não é uma responsabilidade do professor de matemática, por exemplo, que é era algo que se pensava até pouco, né? Enfim, é uma responsabilidade compartilhada da escola e como escola trabalharemos todos juntos. Que sorte que teremos o gráfico em inglês, mas talvez teremos gráficos em geografia, em história, enfim. Sim, então, o desenvolvimento, a leitura, a gente está contribuindo, na verdade, para todo mundo, né? Porque a compreensão leitora e esse desenvolvimento dessa leitura do gráfico é algo que vai favorecer o aluno, inclusive, quando terminar o ensino médio, for fazer um vestibular, porque o gráfico certamente estará lá. E não querendo dar um spoiler, mas já tentando, mas adiantando. Então, por exemplo, no momento em que o nosso aluno for trabalhar com gráfico, ele vai ter que construir um gráfico. E assim, ele vai construir um gráfico, como a gente fala em inglês, out of the blue, quer dizer, do nada? Não. Existe uma proposta. Para ter um gráfico, eu tenho que coletar dados. Então, como é que eu vou coletar dados? Existe uma proposta em que o aluno vai entrevistar os colegas, ele vai buscar uma informação, ele vai reunir essas informações, que são as respostas dos colegas. A partir daí, ele vai construir o gráfico e vai refletir aquele tipo de informação que ele quer passar. E isso depois vai ser circulado pela comunidade. Inclusive, é uma proposta de produção escrita, né? Então, a gente tem a produção escrita com esse desenvolvimento, que é o pre-while e o post também existe para escrita, é uma escrita processual. O aluno vai coletar dados, ele vai fazer um brainstorming, ele vai voltar para o texto, ele vai entregar o texto para alguém colaborar, ele vai discutir. E assim, sim, produzir um gráfico é produzir um texto. Então, não é só fazer o desenho, você tem mais do que isso. E daí, a Renata toca de novo num conceito que é bem interessante. Produção escrita do aluno. A produção escrita não é um texto obrigatoriamente. Pode ser um gráfico, pode ser um diálogo que ele vai gravar em áudio, pode ser uma legenda de foto, pode ser um cartaz, pode ser um vídeo que ele vai criar com os colegas. Então, o conceito de produção escrita do aluno, na verdade, não é produção escrita, é produção. Nós temos que ampliar esse conceito, né? Ele vai se abrir. Agora, o que é interessante, que é o aluno só... Isso já estava no PISA, na primeira versão. Ele só vai produzir aquilo que ele viu dentro do capítulo. Então, se eu estou focalizando produção de gráfico no capítulo, eu não vou pedir para ele criar um poema lá na parte... Sim. Não, ele vai estar linkado, vai estar
totalmente relacionado com o contexto geral do capítulo, né? Nesse sentido. E uma coisa legal que a Renata aponta também, a gente contribui, porque inglês a área de inglês é muito diferente de matemática ou de geografia, porque qual é o objeto do conhecimento? É a língua. E a língua ela permeia todas as áreas de conhecimento. Então, quando a Renata mencionou, quando eu estou trabalhando a construção de um gráfico na língua inglesa, eu estou ao mesmo tempo trazendo um conhecimento da matemática, mas ao mesmo tempo eu estou retroalimentando, quer dizer, eu estou mandando uma informação para a matemática também. Então, a gente estabelece essa relação. Que eu posso também trabalhar essa questão do gráfico em geografia, com os gráficos populacionais, os gráficos por exemplo, de desmatamento, tantos por cento. É gráfico. E eles aparecem também no Peace Talk, né, Edu? Quando a cada 2 unidades a gente tem uma proposta de reflexão, vou colocar assim, de reflexão e cidadania, né? E muitas vezes estes elementos gráfico, poema, canção, eles aparecem na proposta de Peace Talk para que o aluno aplique aquele conhecimento que ele desenvolveu ao longo de 2 unidades e faça diferença. Exatamente. Gostaria de lembrar que vocês podem enviar perguntas. Estamos ao vivo, tá? Podem enviar perguntas. Professores que estão no nosso grupo de WhatsApp, no Teachers for Peace, podem enviar também para cá, que eu estou aqui com o celular, prontos aqui para recebê-los aqui também, ou também pelo link também. Aí vocês podem enviar perguntas para cá, tá bom? Vamos dar continuidade, falar um pouquinho. Então, estavam falando agora isso, falei do digital aqui, que estou aqui com o celular pronto. E nós falamos um pouco no começo das inovações, do que há de novo no digital também. Vamos falar um pouco sobre isso? O que há de novo, então? Antes de começar com o que há de novo, deixa eu lembrar o que já existe. Que já é inovador, né, Edu? Desde a primeira edição assim, já eu havia fico muito extremamente feliz de trabalhar com uma equipe do editorial que assim, joga umas visões que a gente não tinha. E eu fico muito feliz de trabalhar com esses jovens do nosso time editorial, que teve, por exemplo, lá no começo da primeira edição, a ideia de criar uma plataforma onde os alunos pudessem compartilhar suas produções. Então, aquele site, aquela plataforma, studentsforpeace.com.br, continua valendo, continua ativa e à disposição de todos os professores e alunos. Então, professores, se vocês não entraram na plataforma, faça o favor, vai lá, vai ver o trabalho de outros alunos, comenta trabalho de outros alunos. Eu sei que todo mundo tem 500 coisas na vida, é muita coisa para fazer, mas vale a pena de vez em quando você olhar o que os alunos estão fazendo. Eu faço isso de vez em quando, eu entro, comento um trabalho de um aluno, dou um like simplesmente, mas vale a pena. Esse é um elemento digital que a gente já tinha, né? Que está atrelado, esse é específico do Students for Peace, e que vale a pena a gente lembrar que continua. Né? Inclusive, nas produções escritas, toda finalização de produção escrita há como finalização publique-se, né? Faça com que as pessoas conheçam o seu trabalho, e essa publicação ela está atrelada a este espaço. Isso. Então, outros elementos que a gente tem, que a gente poderia contar para os colegas. Tem muita coisa. Quando a gente pega, eu vou fazer uma cola, tá? Desculpa. Quando a gente pega a edição nova, na contracapa, a gente tem pelo menos, eu contei uns 9 itens digitais. Então, o Students for Peace website, que o Edu acabou de falar. Depois a gente tem o Digital Hub, que são atividades interativas, ou seja, e materiais audiovisuais, ou seja, aquela escola que precisa fazer um ajuste do Simple Past, como o Edu falou, a gente conseguiria fazer com que essa proposta do Digital Hub dá conta. Portal educacional da Richmond, ou seja, quase tudo que a Richmond oferece. Deixa eu só focalizar na questão do portal. O portal é um universo. Isso. É uma portinha desse tamanho que você entra. Quando você abre essa portinha, é um universo. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Até hoje, eu não consegui ver tudo que existe no portal. Tem muita coisa. Isso é muita coisa. Lá tem tudo, tem coisa de música, tem vídeos, tem sugestões de datas comemorativas, tem exercícios, tem o gerador de prova, é muita coisa, né? Então esse portal continua sendo ampliado,
né? Só para vocês terem uma ideia. Então, o portal está lá, o Digital Hub vai estar à disposição também. Aí a gente tem o Peace Builders, que é a parte de projetos cidadãos com a turma. Eu vou dizer que eu acho que é o nosso, assim, o mais querido, né? De uma certa maneira, porque é onde a gente conseguiu fazer uma expansão para projetos e para a ideia de cidadania. Temos social media, ou seja, quer colocar o seu aluno, dar uma prática para o seu aluno de mídia social, sabendo que ele não tem idade para, de repente, frequentar Facebook, ou nem querem mais, né? Hoje em dia é tudo Instagram. Você tem essa opção no social media, que é controlado o espaço, né? Deixa eu voltar um passo. Minha cabeça não é linear, vocês me desculpem. Mas assim, voltando à questão dos Peace Builders, né? Que trabalham com projetos. Cada vez mais a gente vai precisar trabalhar com projeto. Sim. É difícil? É. Dá insegurança? Dá. Eu preciso da ajuda de outras pessoas? Sim. Nem todo mundo consegue, mas de repente a gente pode começar com um projeto pequenininho, né? Então, nada é grande logo de cara. Então, começa com uma coisa pequena, mas vai se aventurando nessa área de desenvolvimento de projetos com os alunos. E quanto mais autonomia você der para os seus alunos, maior vai ser a sua recompensa como profissional. E você vai ver como eles vão avançar. Né? Quanto mais autonomia você der para um aluno, mais ele vai ter vontade de produzir, mais envolvimento ele vai ter com a disciplina. Por isso que esse Peace Builders aí, que tem aqui na quarta... Terceira capa. É terceira. Terceira capa. Você vê que eu não sou técnico, né? Na terceira capa do livro, esse Peace Builders, ele está lá, mas ele pode ser gigante, dependendo do que você vai fazer com seus alunos. E para quem tem um pouco de insegurança em trabalhar com o projeto, é super importante saber que ele está bem detalhado. O passo a passo ajuda a vencer essa barreira inicial de produção. Você falou das mídias sociais. Isso. Aí a gente tem os áudios eles estão disponíveis online, que eu acho fascinante, porque... Para quem viveu uma época em que tinha que voltar a fita cassete. Mas eu preciso compartilhar compartilhar um bastidor, Renata. Eu preciso compartilhar. Eu viajo muito, sou meio cigano por aí. Esses dias eu estava viajando, falando sobre o PIS, edição nova, e um professor me pergunta: vai ter CD? Eu falei: a sua escola tem tocador de CD? Porque não existe mais. E se quebrar, não tem quem conserta. Então, não tem CD. Porque tá tudo digital. Tá lá no portal, através do QR Code você chega. Então, os caminhos são muito mais práticos hoje do que apertar aquele botão ou aquela fita que a gente tinha que rebobinar. Memorizar onde estava o barulhinho, né? Então, é por aí. Quer dizer, então, todos os áudios estão lá. E estão disponíveis de uma maneira muito mais fácil do que uma fita, um CD ou qualquer coisa. E é importante lembrar que são áudios autênticos, ou seja, as pessoas que estão falando são pessoas de verdade, que não tinham um propósito de gravar áudio para alunos aprenderem inglês, ou seja, é o inglês que você vai ouvir na rua, sim. Tá? Como você citou o caso da tailandesa que está falando sobre a vida dela. Ela gravou o vídeo não para ser usado numa coleção de livros de inglês. Ela fez para colocar, para compartilhar. E a gente foi lá e pensou da realidade. Então, cada áudio nosso, ele é um recorte da realidade. Então, tá lá no mundo e a gente trouxe para o nosso livro. Né? Então, esse é o caráter do autêntico do nosso material. A gente também tem a Digital Academy, que é uma parte super interessante de letramento digital, de multimodalidade, ou seja, os alunos conseguem fazer a produção de gêneros, que a gente comentou agora há pouco, gêneros digitais como quiz, meme, vlog, que é esse blog em formato de vídeo, né? De uma maneira que você consegue ajustar de acordo com a sua
enfim, com sua escola, com o seu plano curricular e também com a necessidade da sua turma. Ou seja, não é porque não tem meme no 6º ano que você não pode trabalhar com meme. Talvez possa. É só questão de olhar o que está no Digital Academy, verificar quem são os seus alunos e fazer os ajustes. E aí, por fim, tem o livro digital interativo, que também hoje em dia eu acho que acaba vencendo algumas barreiras, né? Do professor não ter que andar com 15 sacolas de livro, né? Você tem o livro digital lá. E o fato de ele ser interativo, eu acho que promove uma outra questão de acesso, de acessibilidade. Você consegue expandir, verificar melhor a imagem, ler de uma maneira melhor. Enfim, esses recursos... Com leitura imagética também. Eu acho que vale a pena os professores que ainda não trabalham com livro digital trabalhar. Pega um tempinho antes das aulas, agora no final do ano, na hora que acabar, nas férias. Dá uma olhadinha. Como é que baixa? Como é que eu uso o livro digital? Pega um outro colega da mesma escola, compartilha. Tem tutorial também que isso. ensina. Mas é importante usar. Quanto mais você usar esses equipamentos, mais próximo do seu aluno você vai estar. Porque o aluno tem uma ideia de que a gente é dinossauro, tudo bem, a gente é. Mas o aluno tem essa ideia de que a gente é, mas a gente quer desconstruir essa ideia. Então, uma das maneiras é a gente dominar ou conseguir usar certas tecnologias, que para eles é tudo de bom. Então, se você não usou até agora o livro digital, por favor, tenta usar. E tem um outro elemento digital que não está aqui, porque é mais informal, é o nosso grupo do WhatsApp, que todos os professores que utilizam o PIS têm o direito de participar no nosso grupo. Esse grupo é um grupo de atendimento, de troca de opiniões, vira um fórum, na verdade, né? Ele continuará ativo, continuará com a participação de todo mundo. E a gente, agora eu estou super feliz que a Renata está dentro do grupo também, né? E que a Renata também vai poder responder perguntas, poder dar sugestões. Então, para o pessoal que não usa o Students for Peace, por favor, sinta-se à vontade para perguntar para algum colega que usa e o que esse grupo significa para ele. Teve uma pergunta agora falando sobre isso também. Como ingressar nesse grupo, Edu? Na verdade é o seguinte, o grupo é aberto a todos os professores que usam o PIS, Students for Peace. Quem faz a inscrição, quem adiciona um professor novo são os 2 administradores do grupo, eu e a Renata. Para isso, o que acontece? Você fala com o consultor que te atende. Então, se você está aí em Brasília, fala com a consultora que atende você. Se você está em Minas Gerais, a mesma coisa. Você vai falar com o consultor, a consultora que atende a sua escola. Ele vai mandar, ou ela vai mandar uma mensagem para a gente. Olha, por favor, cadastre, adicione tal professor no grupo. Daí a gente adiciona, dá as boas-vindas e a partir daí você está integrado. Quando a gente faz a inscrição a gente adiciona o professor no grupo, a gente depois pede no pessoal, para ele, no privado, para ele mandar o e-mail para a gente. Por quê? O e-mail é legal porque ainda é uma maneira da gente utilizar a troca de informação. Então, por exemplo, se eu tenho um texto, uma sugestão de prova, eu mando para todos os professores do grupo atividade, muita sugestão de atividade. Está tendo Halloween. Tem um monte de professor que quer Halloween. Então, Thanksgiving logo depois. E depois o Natal. Né? Então, todas essas coisas, embora tenha tudo no portal, a gente também tem necessidade de outras coisas. Então, a gente compartilha todo esse material. O que acontece muito no grupo é troca de provas. Eu falo, test swap, a troca de prova. Então, o professor prepara uma prova, que ele dá para os seus alunos, depois ele manda para a gente. E daí eu faço esse trabalho de divulgar para todo mundo do grupo. Então, o professor acaba ficando com um banco de provas enorme. Então, não é que ele vai usar integralmente aquela prova, mas dali ele vai pegar alguma coisa que serve para ele, porque a gente sabe que cada professor tem um jeito diferente. Eu acho que é uma grande oportunidade também para compartilhar projetos, sabe? Porque ideias surgirão. Então, quando vocês começarem a olhar as propostas, principalmente de P-Stock, várias ideias vão surgir de coisas que certamente conseguem virar projetos semestrais, ou enfim, um projeto de fim de ano. Eu acho que essa troca de projetos renderia também bastante frutos e aí
por que não colocar no grupo, né? Isso é feito, né? Isso é muito comum. Outra coisa, projeto dá insegurança, aquilo que eu falei pra gente, porque o projeto sai da caixinha. A gente não está acostumado a trabalhar desse jeito. Então, traz a dúvida para o grupo. Gente, estou pensando em fazer tal coisa, mas estou pensando que pode... Coloca a dúvida. O grupo todo pensa. Um monte de gente vai dar sugestão. A Renata vai falar, eu vou falar. Então, existe essa... Você não se sente sozinho. Porque sabe aquela reunião de professor que a gente tem na escola? E o coordenador fala, olha, Edu e Renata, vocês são de inglês. Eu não falo inglês, não entendo. Vocês ficam aí sozinhos, vocês trabalham. Isso é péssimo pra gente, gente. Porque a gente fica sozinha, né, Renata? Quer dizer, sozinho porque a gente, dando um exemplo, que a gente não trabalha na mesma escola. Mas assim, o professor de inglês, ele fica sempre abandonado. Porque o coordenador fala que ele não fala inglês. Então, o grupo, ele vai ecoar e pode servir de apoio nesse momento. Inclusive para você como professor de inglês e professora de inglês se colocar à disposição, sabe? A perceber que existem certas coisas que fazem parte sim do seu plano de aula, porque está lá no material que você está trabalhando. Por que não se oferecer? Por que não chegar para o professor de geografia e dizer, olha, eu tenho uma proposta interessante de gráfico, posso? Vamos fazer? Só que eu faço a minha parte em inglês, você faz sua parte em português na sua aula e a gente organiza depois um produto juntos. Então, é importante vocês se colocarem sim. A gente também tem um elemento novo, uma surpresa que vem dentro do livro. Que é muito legal. Não sei se posso, vale assim, só... Pode. Tá, Muitos já receberam a visita também. Isso aqui é um exemplo do 8º ano, é um pôster. E esse pôster aparece no 6º, no 7º, no 8º e no 9º. Qual que é a ideia? O material do professor, Cada sim. um diferente do outro. Né? Não é tudo igual, não. Cada um tem... E eles têm objetivos diferentes, né? No caso, esse que é o do livro de 8º ano, frases que você pode usar quando você quer... mostrar para outra pessoa que você está ouvindo, está prestando atenção. O que você fala para uma pessoa em inglês para que ela saiba que você está prestando atenção no que ela está falando? Então tem um conjunto de enunciados aqui que ele vai usar. Ou então, o que você pode usar em inglês para dizer que você está concordando? Ou que você nem está concordando e nem está discordando. Né? Então são várias situações de vida cotidiana, que isso acontece na língua portuguesa e também acontece em inglês. Então, em inglês você vai aprender. Esse é o de 8º ano. Cada ano tem o seu pôster diferente, com objetivos muito específicos. Veja vocês. Isso aqui eu estou falando de aluno de 8º ano. Eu não poderia dar esse tipo de pôster para o aluno de 6º ano, porque ele ainda não tem o inglês suficiente para se engajar numa conversa, para expressar que se ele concorda ou não. Concordar ou não é um momento posterior na caminhada dele ao longo do Fundamental 2, né? Então, isso é uma coisa muito legal que se pode manter na sala de aula, né? Se for o caso, fixar para ficar disponível para os alunos, assim por diante. Vamos lá. Então, queria falar um pouquinho para os ainda que não conhecem a coleção, né? A primeira edição da coleção Students for Peace recebeu um prêmio inédito no Brasil, o Welton's Innovation Awards, concedido pelo British Council. E, Edu, eu queria que você contasse um pouco a relação entre esse trabalho, né, esse prêmio concedido e a obra Educação, Students for Peace e Educação para a Paz, que é o mote que o Edu disse, que isso não mudou, gente. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que um dia um livro meu pudesse sequer concorrer a um prêmio desse tipo, né? Então imaginem vocês quando a gente recebe a notícia de que o Students for Peace tinha sido indicado como um dos finalistas do prêmio. 5 finalistas entre mais de 150 concorrentes inscritos do mundo inteiro. Então, foi grandioso. Foi realmente muito significativo. E daí a gente foi para Londres para participar da cerimônia de entrega. E a minha surpresa ainda maior foi descobrir que quando foi nomeado, né,
os concorrentes, os finalistas da minha categoria, que são várias categorias, né? A minha era material didático, né? Eu percebia que todos os outros materiais concorrentes, eles tinham sido criados por times de autores das maiores editoras. Todos vocês sabem o nome das maiores editoras. E daí, no meio delas, estava nós, da Richman, aqui do Brasil, um autor brasileiro, que tinha por trás dele toda a equipe do editorial, mas só o meu nome aparecia na capa do livro. Isso, na verdade, é uma injustiça, se você pensar. O PIS, eu tenho muito claro isso. Ele é o que é, não pelo meu trabalho, mas é o meu trabalho mais todo o trabalho da equipe editorial, né? Então, a importância desse prêmio é o reconhecimento da capacidade de uma equipe de brasileiros que está toda preocupada com a educação e, principalmente, né, em trazer para a educação alguns aspectos da educação para a paz que eu acho fundamental. A gente está vivendo um mundo em que a gente precisa trabalhar com questões como tolerância, empatia, saber ouvir, saber discordar de uma pessoa, porque é importante discordar, né? Às vezes é importante eu mostrar para a pessoa que eu tenho uma opinião diferente. E hoje está quase proibitivo, né? A gente tem que reaprender essas coisas. Então, a importância dessa coleção para a educação do Brasil, eu acho muito grande. Principalmente por esse dado novo que eu tenho quase certeza. O prêmio foi concedido muito em função da importância que o tema Educação para a Paz tem no mundo de hoje. E lá fora é muito mais valorizado ainda, né? Então, muita gente queria saber, mas o que é isso? Era uma mosca azul dentro daquele universo, né? A gente, no dia do prêmio, lá todo mundo falando, que livro é esse? Eles não tinham ideia do que era. Então, para a gente foi muito, eu fico muito feliz disso. Tenho muita satisfação em saber que o livro está sendo usado em muitas escolas brasileiras, com grande sucesso, né? Traz um clima diferente em sala de aulas, colegas relatam isso o tempo todo, de como essa obra ela trouxe uma compreensão diferente. Eu tenho relatos de professores que falam que alunos que não gostavam de inglês passaram a ter interesse do inglês porque agora é hora de falar daquelas coisas. Os alunos falavam. Aquelas coisas, o que são? Aquelas coisas como respeito à opinião do outro, a tolerância com aquele que é diferente. Então, começou a ter esse movimento. Fico extremamente feliz de agora poder... Na verdade, assim, são dois sentimentos. Felicidade e segurança de ter a Renata do lado. Obrigada. Então, para mim, assim, vocês não imaginam o que é poder trabalhar junto com a Renata, assim, de dar segurança nesses conceitos mais teóricos. Eu tenho tido experiência assim, de verdadeiras lições de conversas com a Renata, troca de e-mails, né? Eu tenho aprendido muito. Ela trouxe uma contribuição valiosíssima para essa edição. Então, essa edição é uma edição que foi feita mesmo por mim e por ela. Então, vocês, a partir de agora, sim, o PIS é Edu e Renata. Edu e Renata. Então, não vem com essa história que é o Edu. Não, é Edu e Renata. Agora é uma dupla. É uma dupla, tá? Acho que importante isso, né? Renata, até depoimentos, viu? Renata, eu fiz uma pós de educação bilíngue, Renata foi minha professora, na pós também. Renata atua aqui em São Paulo como coordenadora de área, né, Renata? Fala um pouquinho de você também agora. Que é legal isso, Renata, porque assim, o Edu assim, ele já sabe, conhece o Edu de longa data e tal, mas eu acho legal eles saberem conhecer mais a Renata que está chegando. De onde vem, né? Isso. De onde vem? De onde vem? De vários, né? Vocês vão falar de vários. Vocês vão começar a chorar de tanta coisa. Tenho experiência em escola de idiomas, em educação, no ensino fundamental, do primeiro ano do fundamental até o final do ensino médio. Ou seja, eu passei por todo esse desespero que o professor de inglês tem, de dar um monte de aula, de ter turmas muito diferentes. Também trabalho no ensino superior, sou professora da graduação em letras e da graduação em tradução e da pós em educação bilíngue. Gosto muito do que eu faço.
E assim, eu acho que o principal é que é muito fácil a gente se identificar com certas coisas hoje em dia, né? Então, para mim, quando vocês falam sobre educação para a paz e ensinar, proporcionar em sala de aula, mesmo na língua inglesa ou inclusive na aula de inglês, a possibilidade da pessoa abrir um pouco a cabeça e ter uma visão do mundo e ser um cidadão crítico, consciente, e, enfim, que valoriza o outro. Para mim isso eu acho que se eu fosse resumir quem sou eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que, independentemente da sala de aula, eu sou aquela que vai tentar buscar proporcionar ao aluno a possibilidade de ir além, sabe? De não se prender a um determinado assunto. Então, sim, mas eu trabalho com um monte de coisas, vocês vão me ver por aí, um monte de lugar. E é isso. Então, foi um prazer trabalhar com o Eduardo. Vocês todos sabem que Eduardo, não precisa nem falar muita coisa dele, né? E essa ideia da educação para a paz e o prêmio que ele ganhou, até falei para a Isaura logo que soube da premiação há uns anos, já quantos anos? 3 anos, que eu fiquei muito surpresa e no sentido positivo, assim, de que legal que o mundo reconhece que a educação para a paz é falada no Brasil, por brasileiros e que isso é valor, sabe? Então, na língua inglesa, né? Ou seja, a gente realmente está aberto a uma educação, a um mundo plurilíngue e multicultural, enfim, a gente está antenado, a gente está século XXI. Com certeza. O que eu acho legal da nossa preocupação toda como equipe, né? Quando eu falo equipe, é toda a equipe da Richmond. Ao mesmo tempo que a gente tem toda essa preocupação com essa coisa tecnológica, do digital, das plataformas e tal, a gente está com o pé naquilo que é mais humano, que é a relação de um ser humano com o outro, que é a questão da base da educação para a paz, é a minha relação com o outro, é dentro dessa relação que eu construo a minha identidade. Então, ao mesmo tempo que a gente está lá na tecnologia, não é uma coisa fria, muito pelo contrário, ela é toda voltada para essa coisa que nos caracteriza como humano, que é a relação de um com o outro. Por isso que eu fico extremamente feliz que a gente não se perde, porque eu vejo algumas propostas, não aqui no Brasil, mas quando eu vou para fora, participo de congresso, eu vejo o pessoal que vai falar sobre tecnologia. E eu sinto que existe um descolamento, como se a tecnologia funcionasse isolado do ser humano. No nosso caso, ela está assim, ela está intrinsecamente ligada às questões mais básicas da relação. De saber do outro, de saber ouvir, de saber conversar com o outro. Então, isso é muito legal no PIS, né? Eu acho que o importante também, né? Se a sua escola ainda é uma escola que não tem ainda, né, muitas condições digitais, está começando também, não se preocupe, porque tudo isso está no livro impresso também. Então, é o que o Edu falou, aos poucos você pode ir migrando para tudo isso também. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, então eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final aos participantes aqui do dia de hoje. Bom, a minha mensagem é uma mensagem de agradecimento por vocês estarem acompanhando a gente há tantos anos, né? Uma mensagem de agradecimento por participarem desse evento, de estar assistindo de alguma forma, quer seja agora ao vivo ou mais tarde em alguma plataforma. Agradeço de novo a oportunidade da editora, né, de estar com a Renata. E eu desejo muitos desafios pela frente. Então eu só posso desejar a todos que esse livro traga desafios, que é no desafio que a gente cresce. Agora, esteja certo, vocês não estão sozinhos. A gente está aqui. Estamos aqui para segurar a onda, para ajudar no que for possível. Eu agradeço pela acolhida. Eu acho que eu nunca fui tão bem acolhida num grupo que, enfim, o grupo do WhatsApp, por exemplo, é incrível como as pessoas se gostam. Então, eu acho que isso, neste momento de país, eu acho que é muito importante a gente ter essa acolhida e a gente perceber que as pessoas se respeitam e que as pessoas querem crescer juntas. Então, a minha mensagem é isso, assim, que a gente cresça juntos. Bom, eu queria agradecer a participação de todos.
e todos e todas, e lembrar, né, que amanhã é o dia do professor. Então, deixar um abraço muito grande. Aqui os três, eu também venho de sala de aula durante muitos anos. Deixar um abraço muito grande e saber que vocês podem sempre contar com a equipe Richmond, tá bom? Até um próximo webinar. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.